Boa noite, ouvintes da Rádio Craibeira e seguidores da revista Atualíssima. Eu sou Coana Pontes e estamos começando mais um programa Perfil da revista Atualíssima na Rádio Craibeira. Hoje é terça-feira, dia 14 de maio de 2019 e eu quero agradecer a todos meus queridos mais uma vez pela audiência, mas em especial a Icílio Wagner, técnico do Teatro Barreto Júnior, que não perde um programa Perfil aqui na Craibeira. Icílio Wagner, beijos! E hoje eu entrevisto o rapper, produtor cultural e musical, VJ e DJ, e que já foi vocalista e violonista da banda Projeto On por 10 anos. Hoje eu entrevisto Lício Gomes. Lício, seja bem-vindo à Rádio Craibeira. Eu que agradeço, Coana, e gostaria de convidar a todos os ouvintes da Craibeira para acompanhar essa jornada cultural, musical e psicodélica conosco. Seja bem-vindo. E como a arte entrou na sua vida? Bem, eu sempre tive, desde criança, muito contato com a música. Meu pai sempre foi muito musical. Desde as minhas lembranças mais remotas, eu lembro do meu pai sempre ou cantando, ou ouvindo música. Meu pai sempre foi muito fã de Nelson Gonçalves. E eu sempre vim escutando música desde sempre, e sempre tive essa vontade, acho que espelhado, né? A gente geralmente tem uma coisa com os pais, assim, de se espelhar em querer, ter um contato maior com um estreitamento com os pais. Eu acho que minha vontade de fazer música, esse foi o embrião, assim. Uma deu um encontro com a música também. Meu segundo encontro foi que eu venho de uma década que foi muito musical no Brasil, que foi a década de 80, e que também assim, você começou a descobrir muita coisa, o rock nacional, até o internacional mesmo. Eu lembro desde pequeno assim, de clipes do The Cure, do AC/DC, do Scorpions, sei lá, tanta coisa que me vem à mente. E você vem de uma época, dos anos 80, no caso, que tocava muita música boa. Diferente de agora, que tem muito besterol, né? Tem muita só batida, letra que é boa, nada. E na época que seu pai escutava Nelson Gonçalves, você lembra mais ou menos a idade que você tinha? Eu acho que assim, que minha lembrança mais antiga que eu tenho desses fatos assim com 6 anos, eu acho, assim. Dele sempre escutou, na verdade. Os anos foram passando, mas na verdade meu pai foi assimilando meus gostos enquanto ele escutava dele. Meu pai, engraçado que depois ele começou a escutar, a gostar das coisas que eu escutava, tipo Titãs, Traje a Rigor, Camisa de Vênus. Então ele dizia, não, bota os teus discos aí. Eu contaminei o gosto musical do meu pai. Foi mais do que ele, assim. Foi muito bom, foi uma troca, né? Conhecimento musical, uma mão dupla, foi mútuo o conhecimento, isso é muito bom. E quando você realmente ingressou nessa área de rapper, começar a cantar, disse, agora eu vou deixar de só ouvir, de só admirar, apreciar a boa música e começar a cantar. Então, é engraçado, eu comecei assim, todas as coisas vão sendo datadas na minha vida, assim, períodos bem marcantes. Quando eu comecei a estudar no Dom Bosco, que é uma escola muito conhecida lá em Casa Amarela. Aqui no Recife, né? Isso. Foi na época que começou o auge do Alto José do Pinho, que, para quem não conhece, é uma comunidade aqui em Recife que tem, assim, que despontaram muitas bandas lá, e que nesse ínter, assim, eu tive contato com eles, e um dos rapazes que morava no Alto José do Pinho estudou comigo lá no Dom Bosco. Então, não sei o que, ele, vamos fazer uma banda e tal. Aí eu, bora. Caramba, nunca tinha feito nada, né? Assim, relacionado a isso. Eu escrevia, mas uma coisa assim, mais de poesia e tal, mas aí eu tive que aprender na marra, do it yourself mesmo, como é que se faz as coisas.
Você lembra o nome desse amigo que estudava com você e lhe convidou para ir participar dessa banda? Sim, com certeza. Jaiminho, né, o James, que ele tocou muitos anos no Mata Lá na Mão, que é uma das bandas lá do José do Pinho, muito conhecida. E que a gente começou junto, assim, nessa jornada de música e tal. E teve o auxílio de alguns rapazes lá, né, das bandas de lá. Celo do Devotos já tocou com a gente. Odinho também, que tocou no Matala na Mão também. Pô, assim, foi uma vivência muito... Ao mesmo tempo que foram anos, foi muito acelerada. É como se você estivesse vivendo 1000 horas em um dia. Chegando lá no Alto Zé do Pinho, você foi conhecer a turma, como você já escrevia poesia. Aí você foi olhar que todo aquele universo que já estava, como você falou, bem enraizado, a arte estava a 1000. E aí, qual foi a primeira banda? Qual foi o primeiro grupo que você viu, o primeiro contato lá? Caramba, eu acho que, se eu não me engano, foi o Devotos, que antigamente era Devotos do Ódio. E depois, eu acho que eu vi o Terceiro Mundo, vi muitas bandas lá. E a gente, eu e meu amigo, né, o Jaiminho, quando a gente teve a ideia de formar a banda, a gente queria fazer uma coisa meio diferente, que era uma coisa que estava meio que estourando na época, que era misturar rap com metal, hardcore, músicas pesadas. Então, essa influência do Rage Against the Machine, Biohazard, que a gente tinha na época, também culminou em eu começar a juntar essa questão da poesia, porque como incluía a coisa do rap, então você tinha um ritmo, poesia, tinha uma coisa mais pesada, ao mesmo tempo também que eu comecei a frequentar as rodas punks, também comecei a frequentar as rodas de hip hop, também tive amigos também que eram do movimento punk, então me apresentavam muita coisa. Foi uma época que eu tive que consumir muita coisa ao mesmo tempo, para, vamos dizer, diluir e formar uma identidade musical naquele momento. E qual foi a banda que vocês formaram na época? O nome da banda era Fonofobia. Engraçado porque medo de som, né? Fonofobia. E a gente fez algumas apresentações, tal, gravou até uma demo. Na época não era nem tão fácil assim você gravar. O mais barato que você tinha era gravar em fita cassete, no estúdio, 4 canais, uma coisa bem, não vou dizer tosca, né? Mas porque era a tecnologia que se tinha acesso. Gravar em CD naquela época era uma fortuna, não existia gravador de CD, não tinha nada. Você gravava em ADAT, era uma coisa bem complicada. Então acho que foi o primeiro contato com gravação, com estúdio, assim. Foi com essa fita que a gente gravou, essa primeira fita demo. E até que também me interessou esse lado também de produção musical, entendeu? As músicas eram suas? As letras eram minhas, os arranjos eram em conjunto, assim, cada um dava um pitacozinho, e essa banda existiu, acho que durante 3 anos, eu acho. Eram quantos integrantes? Eram 4, né, contando comigo. Os nomes? Em algumas épocas tiveram, como é que eu diria, integrantes diferentes, né? Teve uma época que teve o Jaiminho no baixo, depois teve Batman, teve uma época que teve Dinho na guitarra, teve uma época que teve Celo do Devotos na bateria, então assim, foi muita gente. E você no vocal? Acho que o único que se manteve assim por toda a trajetória foi o vocal, até chegou um ponto que ficou meio que sei lá, defasado assim o convívio com a gente, então se separou, aí eu fui para outra banda. Aí montou uma outra banda. Essa outra banda foi engraçado, porque tem uns amigos meus que eu moro no Morro da Conceição, né, aqui em Recife, e existe uma comunidade perto chamada Vasco da Gama. E alguns dos
rapazes que eu conhecia do Vasco da Gama, a gente se encontrava na Praia de Boa Viagem para surfar. Então acontecia de a gente ter muito contato com isso, e estar sempre se encontrando lá na praia e tal. E os meninos, pô, tô formando uma banda, tal. Beleza, aí me chamaram um dia para tocar contrabaixo na banda. Esse cara, eu nunca toquei contrabaixo. Aí a galera, pô, bora que a gente tem um show aí num festival lá no Vasco da Gama, aqueles festivais que hoje em dia nem tem, né? Nem tem mais. Quer dizer, você nem estava na banda, já tinha um show para fazer, e já foi se atrevendo, já foi se jogando. Uma semana para pegar as músicas, para quem não tem contato nenhum com instrumento de corda, eu tinha pouquíssimo com violão. Tive que aprender na tora, assim, e fazer essa apresentação e ficando um tempo tocando com os meninos. Corajoso você. Aceitou o desafio e foi-se embora. Foi embora. Aí depois, alguns desses meninos... Peraí, calma. E como foi esse show de estreia nessa banda nova? Foi muito engraçado. O nome da banda era Etc. E tem um fato muito engraçado que um dos meninos lá, que cantava, e eu sei que ele... Era uma banda que misturava tanto autoral com música dos outros e tal. Eu lembro que o rapaz, deles estava tocando... A gente estava tocando Risoflora, de Chico Sainz. E o menino que estava cantando, ele estava com um pinguim de geladeira na mão. Cantando. Pra quê? Eu não sei, acho que ele ficava olhando pro pinguim de geladeira, segurando e cantando. Meio louco, né? Mas tá valendo. Pelo menos estava inspirando ele, né? Ficou assim. É bom que ficou marcado na memória, né? Quem viu essa apresentação vai se lembrar desse pinguim para sempre. Mas foi nessa estreia aí da banda, na sua participação? Foi nessa estreia aí. Na verdade, só foram 2 shows, não, 3 anos, que eu toquei com eles, aí a banda meio que se dissolveu, aí começou realmente a formação da Filhos do Lodo, que era a segunda banda que eu fui tocar realmente, como vocalista também. Aí, alguma parte desse etc. veio tocar comigo, mas com outros rapazes da localidade ali, do Vasco da Gama, em algum negócio. E durou quanto tempo essa outra banda? A Filhos do Lodo durou entre 3 e 4 anos. Um bom tempo. Andou um bocado, fez bastante show. Sim, a gente... Acho que foi a primeira vez que a gente teve uma sensação de ter um retorno de público, assim. Porque quando você faz música autoral, é difícil você começar a conquistar um público direto. Então a gente estava trabalhando um Mangue Beat, que naquela época estava no auge. E a gente começou a fazer um público muito grande em Casa Amarela. Principalmente num bar chamado Bar da Fava, que existia lá em Nova Descoberta, né? E a gente ia tocar lá, e é engraçado que o bar era bem pequenininho mesmo, em cima de uma laje. Veja só, imagine o local. Então era só em cima de uma laje, e ao lado desse bar, que era um bar vazado, ao lado tinha outra laje que não era coberta, que era tão perto que dava para você pular de uma para outra. Aí o que é que o dono do bar fazia? Falava com o dono da laje do lado. E lotava as 2 lajes. A gente fazia uma de palco e a outra era onde ficava o público. Então, na verdade, ficava tocando de laje para laje, entendeu? É como se o palco tivesse dividido em 2 pedaços. Um lado do palco, outro lado o público. Interessante. Interessante, assim. Foi uma solução que ele arrumou, porque queria trazer banda para lá, e ele tinha ouvido nossa música num festival desse de verão, que é uma coisa que eu compreendo que hoje em dia se tem essa necessidade de não ter som até tal hora, não sei o quê, volumes e tal. Mas, ao mesmo tempo, tinha essa questão de você agregar o artista local. Você, em Casa Amarela mesmo, era um local que tinha um circuito muito grande de festival de rua. Então, você, dentro de um ano, você tinha 4 a 5 festivais, em cada bairro. Então você podia ser convidado para tocar em um e falava com o responsável do outro. Então era uma coisa acessível. Isso não quer dizer que era só rock, era música de todo tipo, era transformista, era poesia, era brega,
era MPB, Jovem Guarda, rock, o que a pessoa quisesse apresentar, que não tivesse um cunho que não ofendesse ninguém, um cunho sexual forte, porque até naquela época nem existia muito essa coisa da música ser muito sexista, assim, explicitamente. Como hoje, né? Que o funk pega pesado nisso. Aí, nesse circuito de festivais, esse rapaz dono do Bar da Fava viu a gente e disse, pô, eu quero que vocês vão tocar lá, não sei o que, não sei o que. Aí, pô, deu uma maior, como é que se diz, condições pra gente tocar, só que a gente não tinha ido ver o espaço. Quando a gente chegou lá, meu irmão, a gente riu demais, assim, porque disse, caramba, isso é muita força de vontade. A gente não tava rindo porque tava ridicularizando, cara. A gente tava rindo porque a gente achou aquilo ali o máximo, assim, dizer, pô, o cara teve ideia de pegar uma laje ao lado e construir um palco e era pago, viu? A galera começou aí, e engraçado que com certas músicas que a gente tocava, a galera já conhecia, porque tinha pego de uma gravação, tape, de cassete de alguém que gravou num festival. Foi um negócio tão doido que a gente chegou lá e disse, como é que o povo sabe que essa é a música da gente? Do contato mesmo da própria comunidade, né? E bem aceito, né? Já que a casa estava lotada. Sim. Isso é muito bom, apoio cultural, principalmente quando vem do público. E esse Bar da Fava, acabou? Não tem mais? Depois de uns anos, o dono... Eu acho que ele foi trabalhar num supermercado. Acho que ficou meio que sustentável manter, porque o público mudou. Assim. E esse movimento do Morro da Conceição parou? Não tem algum local que vocês continuam se encontrando, deixando esse movimento cultural aceso, vivo? Então, o Morro da Conceição ele tem uma musicalidade muito grande. Existe um movimento lá no Morro da Conceição cultural, existem vários na verdade, mas como eu venho de um movimento que ele, assim, que eu não tenho muita participação no que acontece no Morro da Conceição, conheço vários músicos lá, inclusive muitos músicos, percussionistas principalmente, vieram do Morro da Conceição, só para citar um exemplo, os percussionistas dois dos percussionistas do Corda Fogo Encantado são do Morro da Conceição. Percussionistas que tocaram no Mundo Livre. Percussionistas que têm carreira solo. Então, lá sempre foi um celeiro muito grande de música, principalmente percussão, além da Galeria do Ritmo, que é uma das maiores escolas de samba de Pernambuco, né? Então lá sempre foi um celeiro muito grande de samba, de tudo, assim. Continua sendo, no caso? Continua sendo, E a sua banda? Durou o quê? Em média 3 anos que você falou, 3 anos e meio? Foi 3 a 4. Assim, é sempre... É difícil você manter uma coisa em Recife, porque tudo é um custo. A gente pensa assim, pô, o sonho, não sei o quê... É muito bonito o sonho e tal, mas quando a gente tá com um sonho, a gente também tem que estar com o pé no chão. Um pé no sonho, um pé no ar e um pé no chão. Porque chega um tempo que existe um desgaste porque você envolve custos e você precisa dar um passo maior, que é tipo uma divulgação, um produtor para ali arrumar as coisas. Então, naquela época também era uma coisa que você está descobrindo como é que se produzia. Ao mesmo tempo que a gente produzia os shows da gente, produzia a banda, não era uma época que tinha internet, então você tinha que ir para a rua mesmo, era uma coisa de marketing de guerrilha mesmo, ir divulgar com panfletinho um por um no Recife Antigo, colar cartaz, ir nos locais, ver se arrumava apoio, se arrumava patrocínio, se arrumava brinde para sortear. Então, realmente foi uma escola de produção. Eu acho que é aí que começou minha necessidade de ser produtor cultural, musical. Foi nessa época. Assim. Por causa da falta do apoio cultural, não é isso? Que aqui em Recife, aqui em Pernambuco, é meio complicado. Lício Gomes, eu vou interromper a nossa conversa, mas é rapidinho. Ouvintes da Rádio Craibeira, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho. Não saiam daí.
E estamos de volta com o programa Perfil da revista Atualíssima na Rádio Craibeira. E eu continuo conversando com o rapper Lício Gomes. Lício, você já participou também da banda Projeto On por 10 anos, não foi isso? Isso, veio na sequência do Filhos do Lodo, né? Que também, por questões de, assim, né, da vivência de cada um, acabou a gente optando em manter a amizade e acabar a banda. Mas depois de 10 anos é uma história boa, vivida, né? Com todos da banda. Porque, na verdade, eu sempre tive essa sorte de tocar com amigos. Todas as bandas foram com amigos, não era aquela coisa assim, a gente conheceu porque foi indicado, não sei o quê. A gente sempre tinha alguém que um conhecia o outro e acabava que... eu lembro de você de tal canto, então... Sempre existiu essa questão da amizade. Então a gente manteve a amizade, somos amigos até hoje, cada um tem uma carreira musical ou não, mas sempre está ligado à arte de alguma maneira. Todo mundo tem uma coisa ligada à arte de alguma maneira. Vocês tocavam pop. As músicas também eram suas? Sim, as letras minhas e arranjos de todos, assim. A gente tinha essa preocupação, né, em ter os arranjos serem coletivos. Ter essa coisa assim, muito seu, muito seu. E a gente tem muita influência, assim, cada um trazia uma influência. Isso acabava escoando na música, tipo o jazz, o funk, o próprio hip hop, o pop, o metal. Então a gente, na verdade, a gente se considera pop porque é mais fácil de englobar, mas na verdade a gente fazia uma fusão de muitos ritmos musicais, assim, até uma banda assim meio... Você, para assimilar as músicas, era meio devagarzinho e tinha que ir degustando a música, assim, aos poucos. Uma banda um pouco eclética, eu tocava de tudo um pouco. Mas a banda ainda existe? Na verdade, o que a gente disse é que o comunicado oficial é que a banda não acabou, é um hiato. Cada um seguiu um caminho, de repente, mas a gente não tem, né, não tem, como é que se diz assim, uma coisa estabelecida assim, acabou e pronto, nunca mais vai voltar e acabou-se, cada um pegue seus milhões de dólares que não existem e fujam para as Bahamas. Cada um tem um momento de chegar, e aí, se a gente quer tocar, vai tocar e tal. Eu, no momento, não me encontro nesse momento e nem os outros integrantes, então eu resolvi retomar uma paixão no qual eu já falei que foi a primeira banda, que era a coisa do rap, que agora eu tô dando continuidade, assim, com mais carinho. E agora você segue em carreira solo, não é isso? É bom, porque só quem ganha são os fãs. Que a banda pode voltar a qualquer momento, não é isso? O Projeto On, como você falou, não deram um ponto final na história. Vocês estão dando um tempo. E o público, os fãs, ganharam que agora você segue carreira solo. Me fale do seu trabalho. Então, como essa coisa do rap sempre teve muito presente na minha vida, eu sempre tive duas escolas, eu não diria filosóficas, mas de diretriz social. Foi a escola do punk e a escola do hip hop. Todas as duas me ensinaram coisas diferentes e o tempo congruentes. As duas se encontravam em algum momento ali. O hip hop ele ficou mais na minha vida, porque além de ser a coisa da poesia e da denúncia, mas sempre tem muitas vertentes também, tanto como dançante, como descompromissada. E eu vinha sentindo essa necessidade de fazer denúncia, de fazer uma coisa assim mais política, que era uma coisa que eu não tinha espaço no Projeto On, até porque não cabia dentro do trabalho. Mas aí eu fui desenvolvendo isso e guardando, até chegou um tempo que aconteceu o hiato da banda. Eu disse, vou começar a trabalhar isso, maturar isso e ver o que é que eu quero fazer nessa área, assim. Uma coisa com todo o respeito ao hip hop, ao rap, a quem faz rap há vários anos. Quem é da velha guarda já me conhece há muito tempo.
me via nos baile rap, me via nos shows. Eu sempre tive contato com o pessoal daqui. Aí quando eu tive essa vontade de voltar assim e fazer questão de rap, esse povo, eu não sei como é que as pessoas vão aceitar, tá ligado? Porque eu sou um cara assim que já tem uma certa idade. Para quem vocês não estão me vendo, mas eu já tô com 42 anos, então. Tá velho? Não acho não. Tá muito velho, não. A cabeça que tá velha. Motor, Impressão sua. O motor já tá indo, né? Ah, tá falhando. Já tá falhando. Então, além disso, tem a questão de pô, é uma... Como é que eu diria? É uma coisa estranha, porque ao mesmo tempo que eu sou um novato no rap, eu não sou um novato em nada mais, tá ligado? Então, termina sendo uma coisa diferente, um desafio, porque eu preciso provar também que eu faço isso com sinceridade. Eu não estou fazendo por moda, para ficar rico ou porque eu acho bonitinho. Não, é uma coisa que está dentro de mim. Isso faz parte da minha vida. O rap, a poesia, o compromisso ou não de fazer denúncia, a coisa de ser diversão também, e a coisa também de mudar vidas. O hip hop, como também o movimento punk, ele muda vidas. Assim, não é uma coisa, não é como uma coisa religiosa. É uma questão de consciência social e de coletivo que se cria nas pessoas. Então você vê, chega um momento que você vê, poxa, eu estou aqui, em vez de eu estar me destruindo minha comunidade, com droga, com criminalidade, eu vou fazer uma coisa que seja construtiva para mim e que ao mesmo tempo seja para outros, porque vai virar um espelho, vai virar uma referência, dizer, poxa, aquele cara ali. Eu não estou dizendo que eu sou essa referência, mas que com o hip hop, com essas consciências sociais, acontecem isso. O que eu acho interessante, Lício, com esse seu trabalho, que você valoriza e não desvaloriza nada. Até porque o que a gente vê muito hoje em dia é a desvalorização da imagem feminina. Isso é terrível. E parece que é normal. As pessoas aceitam como se fosse a coisa mais normal do mundo. E você, pelo contrário, você vem valorizando tudo, informando. Como você mesmo falou, resumindo, é visceral, vem do coração. Então você vem para informar, para alertar, para valorizar. Isso é muito importante. Eu acredito que assim, existem vários tipos de música. Eu tive uma época que eu batia muito de frente com a questão do, poxa, a música sexista, a música não sei o quê. Eu não tenho como mudar esse mundo que as pessoas fazem, até porque, ao mesmo tempo, é uma questão tão complexa, porque ao mesmo tempo que um MC de brega funk faz uma música que ele denigre a postura da mulher, a própria feminilidade, ele ganha um dinheiro em cima disso, ele sustenta pessoas. Então, é uma coisa tão complexa. Eu cheguei a um ponto que eu digo, poxa, eu entendo que o cara tem uma caminhada para fazer aquilo ali, mas eu não escuto e não apoio esse tipo de coisa. Eu não chego ao ponto assim de dizer, poxa, eu não vou apontar o dedo e dizer, você tem que fazer isso, que eu não sou pai de ninguém. Mas aí a pessoa tem a consciência dele. Existe essa questão de existir consumidor para isso é uma coisa enraizada de educação. Eu não posso dizer ao cara, pô, você faz isso e você não sei o quê. Mas tem gente que consome. Exato. Se existem artistas para cantar música nesse estilo, é porque tem quem consuma. Se não tivesse, não existiria, né? Exatamente. Se existe um mercado que a pessoa vive de músicas assim, então existe a pessoa que consome. É uma questão de educação, assim, é uma cultura que já vem enraizada, a gente veio sofrendo, na verdade a gente teve um desgaste educacional num período, depois a gente teve um certo crescimento e agora uma estagnação e começando um retrocesso. Então, para você pegar e mudar toda uma cultura educacional de base, é meio difícil. É tipo,
Eu acho que, como em muitos países existe, deveria existir educação musical básica nas escolas. Você não é obrigado a gostar de música X ou Y, mas é bom você ter uma base para saber do que você gosta, qual é a intenção de consumir aquele produto, porque mesmo que você ache que tal música é uma desgraça, tal, mas tem músicas que são feitas para consumo rápido, o mercado hoje em dia funciona assim. Existem músicas que são para um consumo mais lento, de você ouvir mais vezes. Música instrumental, que também não é um consumo muito fácil, porque é uma música que remete a sentimentos, é uma coisa é mais abstrata. É uma coisa que você precisa imaginar uma intenção do autor para aquilo. E existe música que é mais direta. Existe música que tem uma poesia, tal. Existem músicas de todo tipo. Então, quando você tem uma noção do que você quer consumir e não uma coisa que é empurrada, que existe também a música que é empurrada para você consumir, para você pensar que aquela ali é a única música que existe boa no Brasil. Então, se você tem uma base educacional, pelo menos fundamental para aquilo que você quer e o que você sabe que é aquilo ali, você não vai ser enganado. Eu concordo com você, Lício. Realmente falta nas escolas que é a educação cultural. E não só a educação cultural, mas também ensinar aos alunos o empreendedorismo. Quer dizer, falta ensinar as pessoas a não só ler e escrever, mas a entender e a ter seus próprios negócios. É o nosso caso, aprender a empreender. Que é o caso que a gente faz, que a gente tenta, né? Aprendemos todos os dias, que é a produção cultural. Mas não só a produção cultural, mas em outras áreas também. O advogado aprender a trabalhar sozinho, a lojista aprender a trabalhar com a sua loja, que não é só ser empregado, que nas escolas normalmente nós aprendemos a ser empregados e não a ser patrão. Falta aprendermos o empreendedorismo, não é isso? Concorda comigo? Concordo. É uma coisa que vem mudando aos poucos, né? A gente vem de uma cultura, principalmente, eu posso dizer isso com uma propriedade, porque eu venho de uma época do final da ditadura. Então a gente teve um modelo educacional muito restrito, que é justamente isso, classista. Você era um pobre, você tinha que muito lutar para poder ter uma coisa mais concreta. Você não tinha essas chances todas na vida. Então, quem tinha uma condição melhor, ele ia continuar tendo a condição melhor. Eles precisavam manter uma base de pirâmide para poder manter o resto dos degraus. No caso, quando teve uma certa mudança educacional, começaram a acontecer alguns detalhes de transição desse tipo de classe social. Mas, ao mesmo tempo, não houve um trabalho de como é que eu vou explicar uma pessoa a como é que se diz, uma classe social que sempre teve condicionada a ser assim, assado, e alguns poucos tiveram a gana ou a sapiência de mudar seu estilo de vida. Como é que eu vou ensinar isso, institucionalizar esse tipo de pensamento de empreendedor nas pessoas? Até porque nem todas as pessoas vão ser empreendedoras. Mas quando você tem uma base disso, você compreende até para quem você vai trabalhar, como você pode trabalhar, como você pode agregar serviço, benefício. Em contrapartida, você pode exigir um salário maior. Mas também em contrapartida, quem lhe contrata vai ter consciência de que você não está contratando um trabalhador qualquer, um serviço braçal qualquer. É uma pessoa que sabe o que quer, que sabe seus objetivos, que de repente almeja coisas melhores. Então, vai depender de quem contrata também, saber se quer uma pessoa dessa junto de você, que pode agregar, somar, crescer na vida, continuar com você ou não. Ou ir pelo viés já empreendedor e começar a trabalhar para isso. Eu sempre tive essa coisa assim, do desejo de trabalhar com arte em si. Então, eu condicionei minha vida, meu caminho, a trabalhar com arte. Mesmo vivendo
Quem quiser me assaltar amanhã, fique tranquilo que não tem dinheiro. Você não perca tempo comigo, porque ter inveja de pobre é ser burro 2 vezes. Fique lá na sua casa. Não vá lá em casa me assaltar não, pelo amor de Deus. Então eu vou, só concluindo. Quando eu me condicionei a isso, eu me preparei de todas as maneiras para que eu pudesse viver trabalhando com arte. Então, fui fazer curso, eu fui me envolver com pessoas que podiam me ensinar a trabalhar aquilo. E eu acho que o mais importante de tudo é você que é jovem, entenda uma coisa. Existe uma coisa chamada vontade de aprender. Quando a pessoa tem vontade de aprender e manter essa vontade para sempre, você vai ser sempre bem recebido. Então, quando você é um eterno aprendiz, você vai ter sempre pessoas que lhe ajudem no caminho. Porque da mesma maneira que como você vai gostar de aprender, vai ter muita gente também que vai gostar de ensinar. Quem não quiser, você vai para outro que vai ter. Pois é, você aprendeu a aprender no dia a dia, na tora, como se diz, né? E hoje você é um produtor cultural bem-sucedido. Isso é muito bom, isso é ótimo. Agora me fale do seu show. Quando é que tem alguma apresentação para a gente ver o Lício Gomes aí cantando, tocando? Então, nessa sexta, dia 17, vou estar lá na Batalha da Bruxa, meu amigo Magnata, aí meu filhão, tamo lá junto. Então vai ter um bocado de atrações lá, vai ter vários MCs massas lá. Vai ser ali na Praça de Jardim Paulista Baixo, comunidade aqui perto de Recife. Então é muito fácil chegar lá, é só pegar um ônibus em Paulista, no Pelópolis, ou na Integração da Macaxeira. De onde você vier, pegar um ônibus para Jardim Paulista e perguntar, eu quero descer na Praça de Jardim Paulista Baixo. A partir das 19 horas, na sexta, você chega lá, você vai ver lá meus sonzinhos, minhas rimas, e vai ver também um bocado de MCs e coisas legais. Também vai ter uma batalha especial lá com os MCs de freestyle. Então, é isso. E fora isso, estou gravando as músicas da minha segunda mixtape, que eu lancei ano passado, que foi a Zen Solo. E nesse ano, estou lançando a segunda mixtape, porque quando terminar a mixtape, aí eu digo o nome da mixtape. Não pode revelar agora nada? Não, porque, engraçado, a primeira eu já tinha um nome definido assim, na minha cabeça. Ele veio o nome e eu parti desse conceito para criar as músicas. E a escolher as músicas. Esse eu já fiz diferente, eu fiz o contrário. Primeiro eu estou fazendo os singles, lançando nas minhas redes sociais. E depois eu vou definir um nome para ela, assim, para essa mixtape, porque eu não tô com essa pressa de fazer. Primeiro eu vou fazer, depois eu dou o nome. Tá fazendo devagarinho, de acordo com o coração, com os pensamentos, com as reflexões, devagarinho. Mas vem com quantas músicas? Vou manter o formato da outra mixtape que eu lancei, que foram 6 músicas, né? Foram 6 singles que eu lancei ao longo de 6 meses, um a cada mês. Eu me fiz esse desafio. E também ao meu produtor, beatmaker, que é o Thiago Norato. Eu mantive também essa questão nesse ano também, dessa outra mixtape, mas só que eu tive alguns problemas de questão de logística, de questão de participações especiais que eu estou querendo colocar no disco. Então precisei meditar, assim, dizer, calma, vamos, as pessoas têm os tempos delas, eu tenho o meu, então eu preciso me adequar a esses tempos para também não ficar me estressando, entendeu? Já pode citar o nome dos convidados, as participações especiais, de quem já confirmou ou de quem já gravou? Conta aqui, eu quero saber tudo. Então, a última música, a mais recente que saiu, foi a Quem Corre Corre, que foi com o Thiago Norato, que é o beatmaker, produtor que está fazendo minhas músicas. Ele tem um projeto dele solo, que se chama A Orquestra Imaginária, que é, na verdade, a orquestra de uma pessoa só, né? Ele sozinho, ele faz tudo. Também nessa área de rap, trap, e ele também toca na chave mestre. Então ele foi o primeiro que eu convidei, assim, porque a gente tem uma afinidade muito grande, assim, no trabalho. Ele assimila muito bem o que
que a gente conversa, porque é uma parceria de ideias, ele traduz o que eu penso e acrescenta também. Então eu fico bem tranquilo quando eu estou fazendo música com ele. E agora eu estou trabalhando, né? Estou produzindo isso para fazer uma música com participação de Dani Carmesim, que, para quem não conhece, é uma cantora de rock aqui de Recife. É muito conhecido, um trabalho muito bom. Se vocês procurarem aí nas redes sociais, vocês vão encontrar muita coisa dela. E um amigo meu que está morando em Portugal, que ele é violonista, toca violão de 7 cordas, para participar também dessa mesma música. Vai ser um trap mais voltado para um love song, uma coisa assim. Vou deixar os detalhes para mais tarde. Mas tem previsão de lançamento, se será agora no segundo semestre de 2019 ou não? Bem, essa música Eu quero saber tudo, não esconda nada. Se Deus quiser, deve sair ainda nesse mês de maio. Olha, então tá aí, tá bem quentinho, tá quase pronto. Tá quase pronto. Assim, tá muito amarrada, porque a gente tô dependendo de umas logísticas das pessoas para poder fazerem certas etapas. Mas assim já está programado. É só quando terminar a parte 1, eu já começo da outra. Vou correr para lançar. Senão, me perdoem, aí sai no começo de junho. Antes do São João. Beleza, quando estiver saindo, eu quero que você me diga, que eu quero divulgar aqui na Web Rádio Craibeira para os nossos ouvintes. Ouvintes da Rádio Craibeira, eu vou interromper a nossa conversa mais uma vez. Nós vamos para o intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Perfil da revista Atualíssima na Rádio Craibeira. Meus queridos, vocês devem estar ouvindo uns barulhinhos assim de fundo. É porque aqui do lado está havendo uma construção. E hoje está meio agitado e o som ele está vazando um pouquinho, mas nada que impeça a nossa entrevista com o nosso maravilhoso Lício Gomes, o rapper. Então, não é nada demais, é apenas uma construção aqui do lado. Não estranhe. Lício, mas me explique o que é mixtape. Me desculpe a ignorância, mas eu não sei o que é. Explica para quem está nos ouvindo. Não, de forma alguma, até porque são conceitos que é muito ligado a quem trabalha com uma produção musical em si. Assim, a gente não tem essa consciência mais, como é que eu diria, mais presente na nossa vida dessas nomenclaturas, né? Tipo, vamos exemplificar. O single seria uma música que você lança, independente de uma da outra. Por isso que é single, né? De inglês, que vem de singular, de único, de um. Então, o ajuntamento de vários singles se chama mixtape. Ou tem DJs, um exemplo, produtores que fazem vários beats, como a gente chama, né? E lançam juntos e também seria considerado uma mixtape. Para ser considerado um EP... O mixtape tem quantas músicas, no máximo? Uma mixtape, na verdade, ela não tem como é que eu diria? Um limite de músicas. O que exemplifica que é uma mixtape é porque foi um ajuntamento de vários singles que foram lançados antes. Então a pessoa pegou, juntou esses singles e disse, pô, essa aqui é a mixtape tal. Ela separou os singles em várias... como é que se diz? Vários ajuntamentos, né? Quando você lança várias músicas de uma vez só, até 6 músicas é considerado EP. Essa nomenclatura vem da época que ainda existia disco físico mesmo atuante, vem da época do LP ainda. Então, até 6 músicas é considerado EP. A partir de 6 músicas é considerado álbum. Antigamente era LP ou CD, mas hoje em dia é considerado álbum porque não existe mais uma mídia específica para lançar música. Hoje em dia você tem música em streaming, tipo Spotify, Deezer, existe no YouTube, você lança também,
Então, geralmente, quando você vai ouvir um EP, um exemplo, as músicas vão estar tudo numa faixa só. Você vai ouvir de uma vez só, ou vai estar especificado lá, EP, tal, tal. Uma mixtape já pode ser esse ajuntamento. Necessariamente você não precisa lançar uma mixtape. Geralmente você designa uma mixtape quando você quer separar o trabalho desses singles de uma vez só, assim. Dizer que essa aqui é uma etapa que se encerrou aqui, então a outra mixtape ela já tem uma finalidade, uma intenção, como é que se diz? Um direcionamento musical diferente. Então, essas são nomenclaturas que se usam muito, inclusive até para você colocar uma música numa plataforma digital. Antigamente era muito difícil. Antigamente, para você que não sabe, o caminho mais usual era você pegar e se registrar numa editora musical filiada ao ECAD, que ainda existe esse caminho, você pode fazer isso também ou não, mas hoje em dia você já tem plataformas, aplicativos e sites que fazem isso por você. Eles fazem são editoras musicais virtuais. Você vai lá, se inscreve e tal, ele gera o código da música, que é o ISRC, que é um código internacional, que é como se fosse a identidade da música. Então, cada música ela tem uma identidade própria, e um álbum, ou um EP, uma mixtape, ela também vai ter uma identidade própria, portanto, que você aglutine elas em etapas. Se você lançar só single, cada música vai ter uma identidade própria. É como se você já tivesse um registro virtual também, tudo junto. Ele já registra e já lança, já lhe dá o número do registro do seu trabalho. Isso. Ele acaba também trabalhando para fazer o recolhimento dos direitos autorais do artista. Por isso que é importante, hoje em dia, até para evitar também que você tenha plágio, tenha sua música roubada, assim, entre aspas, né? E o cara chegar e dizer, não, essa música é minha, não sei o quê, blá, 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 blá. Vai, de repente, tu estoura uma música aí aí tu lançou aí na internet, o cara vai e diz que é dele, para você provar isso, vai levar um tempo, porque é uma coisa que você vai ali, vai ter que provar, como é que você fez, como é que você vai provar, você registrou em algum lugar, você lançou em algum lugar, o cara que está ali acusando vai ter que ter uma contrapartida, dizer, não, eu fiz antes, eu lancei antes, então... Antes de toda essa guerra, tem um registro para provar. Exatamente. Então, você tem várias... Assim, tem alguns principais no mercado já que atuam como editoras musicais virtuais. Então, ali quando você coloca ali, até para você lançar uma música numa plataforma de streaming, tipo Deezer ou Spotify, você tem que ter esse SRC. Então, eles encaminham uma música para lá, depois que você manda para eles, e quando você vê, sua música tá lá. Eles dão um prazo para você, 15 dias para a música estar tocando em tal plataforma. Aí você vê lá. Então é bem fácil, assim, quando você colocar meu nome num Deezer, num Spotify ou numa plataforma de streaming qualquer, você vai achar lá, e cada vez que você escuta a minha música ou de quem você gosta, você está gerando renda para aquela pessoa, para o artista e para a editora também, né? Porque eles precisam ganhar uma porcentagem de royalty das coisas, então. Maravilha. E esse mixtape não tem nenhum nomezinho assim que você poderia nos adiantar, que você disse que ainda está pensando no nome, mas não tem nada que você pudesse adiantar, mais ou menos. Eu tenho um nome embrionário, assim, porque eu não queria dizer ainda, porque eu ainda estou achando para ver se realmente cabe dentro do contexto das músicas quando terminar. Se casa com o seu trabalho, não é isso? Se vai ter um sentido dentro do que eu lançar, né, de singles. Eu estou no segundo single dessa segunda mixtape. Essa música agora que deve sair entre maio e junho vai ser a terceira. Eu estou pensando ainda nas 3 que virão, então ainda tem um tempo para construir isso e maturar essa ideia e realmente dizer, pô, esse aqui é o nome. Mas, na verdade, o nome da mixtape não vai influenciar no trabalho, porque não é conceitual, não é um nome conceitual que
assim, vai dizer, poxa, eu tenho que construir em cima disso. É por isso que eu deixei para nomear depois, que eu quero ver qual é a coerência que vai ter entre as músicas, os temas e o que é que eu vou fazer, e realmente, pô, esse daqui é o nome legal para isso aqui, para designar isso aqui. No outro eu já comecei com um nome, então eu tive que meio que vir umas ideias que eu já tinha, mas tinha que ter uma certa coerência para chegar ali e dizer, pô, existe aí. Porque o nome da outra era Zen Solo, que é justamente essa coisa do solo, né, de sozinho, e a coisa do Zen, que eu sou muito assim, muito tranquilo. Muito tranquilo. Tenho essa coisa dessas vertentes assim de pensamento filosófico do budismo, do hinduísmo. Nada contra nenhuma religião, assim, eu respeito todas, acho que todas têm seus avatares, como a gente chama, mas eu levo essa filosofia assim e agrego outras filosofias a mim, apesar porque tudo leva ao pensamento do bem, do amor. É lógico que existe a gente não é perfeito, então existe uma luta todo dia entre o bem e o mal dentro da gente, o yin e o yang. Então a gente está sempre permeando, né, um lado ou outro e tentando fazer dessa existência aqui que a gente está uma que seja relevante. Não precisa ser musicalmente, nem todo mundo é músico, nem todo mundo é artista, mas se você é um bom pai de família, uma mãe de família, um filho, uma pessoa que batalha, uma pessoa que respeita as outras, uma pessoa que tem amor pelas outras próximo, pessoas, né? Pelo próximo, que é o maior mandamento que Jesus ensinou. Então, quando você tem o amor como viés, como base de vida, né? você acaba tendo uma percepção diferente da vida, assim. Eu não vou deixar de lhe alfinetar, tá? Eu vou continuar lhe seguindo na rede social, que eu quero saber todas as novidades. Mas para quem está nos ouvindo, para os ouvintes da Rádio Craibeira, que quer encontrar você na rede social, como é que a gente faz? Como é que tá lá na sua rede social? É muito fácil. Até se você perguntar na rua, assim, Lício Gomes, uma folha, ela sai embolando e cai em alguma rede social. Nossa, maravilha! Então a gente tem um Facebook, né? Só para dizer assim, Lício Gomes, o Gomes é com Z. Então você coloca Lício Gomes no Facebook, você acha. Instagram também, SoundCloud, que é uma plataforma muito usada para colocar músicas. Lá eu disponibilizo as músicas de graça. Olha, coisa boa! Tu tá lá tudo disponível para ou você escutar, você pode escutar, e se de repente gostou da música, baixa lá também, você tem download disponível. YouTube, o canal, como eu tinha um canal agregado a mim, que era onde eu postava as coisas do Projeto On, eu criei um novo canal com meu nome. Então ficou Lício Gomes Zen Solo, que é o nome da primeira mixtape. Então é lá que você encontra meu trabalho de rap. Então Lício Gomes Zen Solo, você já encontra as coisas lá. Então, e também tem no Deezer, no Spotify, no Apple Music, Shazam, todas as plataformas que você imaginar de streaming, as músicas estão lá, é só botar lá na busca lá Lício Gomes, né, com Z, lembrando, e você acha tudinho. E no Instagram, basta ir no direct e tem contato direto com você. Sim, através do Instagram ou no Messenger do Facebook. Tem algum e-mail que você possa dar, que alguém queira mandar alguma proposta, algum convite? Sim, toda proposta comercial e profissional, nesse caso eu atendo pelo e-mail Lício Gomes, né, com Z, @hotmail.com. Esse é o e-mail que eu uso para comercial. Ou então você pode, se você tem mais facilidade no Instagram ou no Facebook, ou até mesmo pelo próprio YouTube lá, você consegue me contatar, porque eu estou sempre olhando as coisas e esperando aí o seu convite para alguma coisa legal. Ótimo, tá sempre em alerta, isso é muito bom. Meus queridos ouvintes da Web Rádio Craibeira, nós vamos para o intervalo comercial mais uma vez e eu volto daqui a pouquinho com Lício Gomes. Não saiam daí! Estamos de volta com o programa Perfil da revista Atualíssima na Rádio Craibeira.
Lício, agora me dá um conselho para mim e para os ouvintes da Web Rádio Craibeira, para quem está nos ouvindo e que já faz poesia, já faz aquele seu rascunho, mas que pensa um dia ser um rapper, que pensa em fazer rapper. Qual o conselho que você dá? Por onde começar? E se deve, né, insistir nessa carreira? Então, eu acho que o conselho que eu daria, acho que é para qualquer linha que você queria seguir de trabalho, profissão, ou arte. Eu acho que, na verdade, você tem que começar a saber o que é que você quer. Primeiro, o primeiro passo é o que é que eu quero fazer. O segundo passo é entender como se faz. O terceiro passo é buscar referências para aquilo. Tem muita gente que confunde referência com imitação. Lício, você falou uma coisa importantíssima, que é o estudo. Porque estudo é a base de tudo. Muitas vezes, quem é leigo, quem não é artista, acha que ser artista é bobagem. Basta pegar um instrumento e sair tocando, ou pegar um microfone e sair cantando, ou subir no palco e atuar, quando na realidade não é. Tudo isso, todo esse trabalho exige muito esforço e estudo. Sim, assim, quando a gente fala muito de estudar, parece meio formal, mas na verdade isso serve para qualquer coisa. Você vive hoje em dia um mercado, seja cultural ou não, que tem muita disputa, tem muitas pessoas qualificadas. Se você não sabe o que está fazendo, se você não sabe, não tem uma metodologia para chegar ao entendimento do que você quer, criar um pioneirismo numa área ou até mesmo um diferencial. Ou fazer de qualquer jeito, né? Porque às vezes você tem uma certa vontade, uma gana de fazer tal coisa. Mas se você não tem um preparo, ou você não se prepara para tal coisa, você acaba gerando uma coisa genérica ou até sendo uma imitação de tal coisa. Você pode ter uma referência. A referência é legal você ter. Pô, se fulano faz isso, é legal. Eu gostaria disso aqui na minha música, eu gostaria disso no meu trabalho. Eu gostaria de fazer tal coisa. Mas o importante é você criar sua identidade. O que se peca muito, agora falando no ramo artístico, é a falta de identidade. Você vive numa questão consumidora muito grande, que você pega e, tal coisa está dando dinheiro, então vamos fazer tal coisa. Aparecem milhões de pessoas fazendo aquilo ali. Verdade, tem muito artista fazendo praticamente o mesmo trabalho da mesma forma. Parece um bando de zumbis, são todos iguais. Isso. Vou dar um exemplo muito fácil de compreender. No caso do sertanejo mesmo, existe um processo ali de mercado muito viciado. Tipo, o cara canta aquilo ali, aí chega mais na frente, alguém descobre, aí diz, vou investir em vocês. Aí leva eles para um escritório de produção, no qual o cara joga o cara na mídia, aí ele começa a fazer um dinheirinho, aí de repente ou ele fica ainda atrelado àquele escritório, ou ele desenvolve um escritório de produção para ele. Aí esses mesmos que já estão mais acima, eles colocam, tipo, entre aspas, olheiros para procurarem outros e gerar esse ciclo que vai realmente se esgotando, porque você tem um consumo da mesma música, do mesmo jeito. Aí alguns botam um diferencialzinho assim para dizer, não, é isso aqui e tal. Mas na verdade existe uma fórmula ali que eles estabeleceram que com o tempo se esgota, como toda música popular no Brasil, ela se esgota com o tempo. E aí chega num momento que, tá, beleza, se acabou. Quem não se estabeleceu, que não foi esperto, estabeleceu além de uma carreira concisa, não estabeleceu uma grana para viver depois, investiu, sei que ela pega esse dinheiro e gastou em farra, fera. Quando chegar lá na frente que o negócio cair e a moda for tchan 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 do bli bli bli, eles vão se lascar. É verdade, ele fica saturado e aquele artista ninguém nunca mais ouve falar. É como se fosse um artista de uma música só. Aquela música, aquela batida e acabou, passou e pronto. A história da artista que você falou, do estudar, do saber o que quer fazer, de como quer fazer e não só copiar. Exato. Quando você tem uma base, quando você ouvir eu falando isso, não entenda que é uma base didática, acadêmica, não. Você hoje em dia tem uma facilidade muito de entender qualquer coisa. Tá aí a rede social, né? Existe um negócio chamado YouTube,
que é uma maravilha, que na minha época não existia isso, não tinha professor para ficar olhando lá e dizendo, faça isso, isso e isso. A hora que eu quisesse, quantas vezes eu quisesse, não. Você tem isso na internet de várias maneiras. Você tem pessoas também que podem agregar conhecimento a você. E se você tem humildade para querer aprender, chega lá, velho. Quem gosta de ensinar não vai ter problema em ensinar uma coisa, não. Ele quer repassar o conhecimento. Verdade. No YouTube, como você falou, tem vários tutoriais maravilhosos de pessoas conhecidas, não tão conhecidas, mas tem muita coisa boa. É como você falou, basta querer aprender. Isso. Aí se você quiser uma coisa mais aprofundada, você vai partir para um curso profissionalizante, para uma faculdade, para um workshop, vai querer se inteirar com quem conhece as coisas, vai querer estar junto de... Poxa, eu queria fulano de tal, sabe muito sobre isso. Meu amigo, ou amigo de um amigo, vou lá saber as coisas. Enquanto você não tem isso, você tem um YouTube, você tem uma afinidade, uma pluralidade de coisas para aprender. Então, tudo que você quiser aprender hoje em dia, o conhecimento está fácil. O interessante é que, em contrapartida, a gente vive uma época de muita preguiça intelectual. Na verdade, ao mesmo tempo que você tem tanta disponibilidade, tanta coisa disponível, existe uma preguiça e às vezes um imediatismo de querer entender aquilo ali. Achar que, não, eu vou saber, em um mês eu tenho que ser o maior produtor musical do mundo. Não vai, pô. Você tem que pegar e estudar aquilo ali. O cara não vai ser um engenheiro num dia, numa semana. Ele não vai ser o melhor arquiteto, não vai ter as melhores ideias de arquitetura num dia só. Uma música pode nascer num dia, pode nascer uma semana, um ano, depende. É muito. Cada processo tem um tempo que tem que ser respeitado. Em quem está fazendo e em quem vai escutar isso ou receber esse resultado final. Verdade, a caminhada é lenta e tem que também saber discernir o que está ouvindo, se presta e o que não presta, né? Não é absorver tudo, é ter uma certa base para saber escolher o que presta e o que não presta. Exatamente, quando você... Aí volta aquela questão da educação musical e de você ter um acesso. Quando você tem que entender o que é música de consumo rápido, o que é música de consumo e o que é música para legado, eu chamaria de legado. Tem que escolher sua linha de trabalho, né, para começar. Isso. Se você quer trabalhar com música de rápido consumo, você tem que entender que você tem um limite de tempo para trabalhar essa música e já partir para outra e outra e outra e outra e outra. Não tem um compromisso muito lírico com as letras, você tem uma preocupação mais em ser dançante, um exemplo. Que é um trabalho mais descartável, né? É um trabalho que é mais temporal, né? Existe de tempo em tempo você trabalhar aquilo. É um trabalho tão... que se dissipa tão rápido que se você não tem um trabalho maior, além disso, aquela música, não sei o que, 1000 anos atrás tocou. Mas cria uma relevância para uma pessoa que quer realmente escutar uma música desse tipo amanhã, se for um consumidor de música rápida. Isso. Até porque o artista tem que estar sempre se renovando, renascendo, ressurgindo, né? É um eterno camaleão. Tem que estar sempre se reinventando e se adequando de acordo com a sua época, não é isso? Isso. O que eu vejo muito no rap hoje em dia, no hip hop em geral, é que existe um intermediário entre a música de consumo rápido e uma música de legado, vou chamar assim. Porque se faz muita música, hoje em dia eu entendi o mercado dessa maneira, a minha visão de mercado, eu comecei também a trabalhar assim, em ter uma certa urgência de lançar vários trabalhos e assim, picotados, né, eu diria assim, para que as pessoas, cada música que ouçam, assimilem melhor do que lançar um trabalho aglutinado, né, de uma vez só. Eu prefiro que cada música seja desenvolvida, um trabalho, e eu explique sobre a música e a pessoa vá, escute, pá, beleza. E ela também já espera que eu faça uma música por mês sobre aquilo ali. Mas aí eu fecho um ciclo, mas ao mesmo tempo
eu prezo em manter uma qualidade, além de sonora, lírica, de me preocupar, até mercadológica mesmo, porque não adianta você também ser só... Só artista, né? Tem que produzir, tem que saber ser o próprio produtor também. Tem que produzir, também tem que pensar como mercado. Não adianta quem entra no ramo artístico, ele também precisa comer, pô. Não dá pra... Eu acho legal a pessoa que vive de arte e assim, por hobby. Mas existe pessoas que fazem por hobby, pessoas que não querem fazer só por hobby. É uma diferença. Eu faço as coisas por amor. A música é o fundamental para você viver de arte, que é uma coisa que eu não vivo ainda. Mas, ao mesmo tempo, você tem também que pensar que como um produto. É uma questão muito importante você pensar no seu trabalho como um produto que você está vendendo, qual é a cara que você tem que dar. Então a gente agrega muita coisa na questão da produção. Eu sou muito autossuficiente, tive que ser autossuficiente, porque ou não tinha quem fizesse para mim tal coisa, ou eu não podia pagar por isso. Então eu tive que ser meu próprio assessor, meu próprio editor, meu próprio produtor, além de músico, o letrista, o cara que faz a arte, não sei o quê. Estou dizendo que você tem que saber fazer isso tudo. Mas é bom saber desenrolar. Se você não tem, se tem alguém que lhe ajude, um amigo, não sei o quê, pô, de repente você está agregando, você é jovem. Por exemplo, para você estar começando agora. Você tem um amigo seu que consegue fazer uma arte para uma capa do seu disco lá. Pô, bacana. Vou chamar esse bicho aí para fazer comigo. Pô, já agrega um valor. Você ajuda o cara lhe ajuda. E um já divulga o outro. Exatamente. Então, agora tem que respeitar. Tem gente que não quer fazer assim, tem gente que se você prefere um trabalho melhor em tal área, então, pô, provavelmente você vai precisar pagar. Se você não tem como pagar, aí a gente volta pro YouTube, aprende e vai tentando. Mas não deixa de fazer. Exatamente. A gente tem que entender que hoje em dia são microcélulas musicais. As gravadoras existem aí, mas são poucas, não tem condições financeiras de absorver tanta gente que está no mercado. Hoje em dia, as gravadoras independentes e as próprias pessoas fazem, você viu que existe uma facilidade hoje em dia de você ser a sua gravadora. Você não tem mais dependência hoje em dia. Então, o grande futuro da música é você estar ganhando dinheiro fácil, assim, diretamente para você. A sua arte, hoje em dia, ela está mais ligada a você do que uma gravadora. Quem ainda pensa em gravadora, só existe 2 fatos para uma gravadora hoje em dia. Sorte, ou porque o mercado mainstream, que a gente chama, o principal do Brasil, está funcionando para aquele tipo de música que você está fazendo. A nossa sorte no momento realmente as redes sociais aí, que é gratuita para todo mundo, que todo mundo tem acesso, é como você falou, é se jogar e colocar a cana para moer, como se diz, e colocar seu trabalho autoral na rua. Quantos anos de carreira, Alício? Caramba, eu venho desde os 16, bota aí, vou fazer umas contas rápidas aqui. Tô com 42, Conta aí, gente, que dá mais de 20. Depois de todo esse tempo, hoje, se Lício hoje fosse pensar numa carreira, vamos começar a vida agora, você voltaria a fazer parte deste mundo da música, ainda escolheria ser artista, escritor, né? Poeta, que você também é poeta, e escrever suas próprias músicas e cantar, escolheria a mesma carreira como artista? Caramba, eu acho que a música é aquela coisa assim, para quem faz há muito tempo e realmente fica insistindo nisso, é porque você ama e odeia ao mesmo tempo. Você acorda um dia, tô a fim de fazer mais isso, e no outro dia, como qualquer arte, né? Você também, com certeza, como atriz, você pensa assim, pô, hoje não quero mais fazer isso.
amanhã eu quero fazer isso. Amanhã não dá 30 minutos. Eu disse, não, peraí, foi que eu fiz, foi que eu joguei fora, foi que eu deletei. Vamos lá buscar tudo de novo. Exatamente, a gente vive esse amor e ódio sempre, tá sempre se reciclando. Mas é engraçado que como eu guiei minha vida para viver ligado à arte de todas as maneiras, seja como DJ, como produtor, então, às vezes eu tô meio aperreado assim, grana, velho, precisa de grana e tal, assim, você tá naquele lugar, mas depois eu penso assim, meu irmão, eu tenho o privilégio De trabalhar no que você ama. Exatamente. Acho que é o principal. Se você, por enquanto, não está trabalhando com o que ama, se organize e almeje trabalhar com o que você ama, seja o que for. E vamos à luta, né? E vamos à luta, porque senão, Não é sem fácil. trabalho, nada dá certo. E a família aprova? Engraçado assim, eu sempre, voltando à questão do meu pai, ele sempre olhava assim, isso aí não dá futuro, não sei o que, vai estudar, blá, blá. E eu sempre... Coisa de pai, normal. Eu meio que peguei aquela coisa da geração beatnik pra mim, assim, tanto Lei Bukowski, Kerouac, e ficar aquela coisa, a instituição educacional está falida, nessa minha cabeça assim, até por vir de uma época que a coisa era muito hermética, assim, a educação não te dava muita saída, assim. Hoje em dia você até tem umas escolas progressistas que trabalham outros viés para você, seja artístico, seja de mercado, empreendedorismo, mas naquela época não tinha essa coisa, então eu fiquei meio que, não, eu vou insistir nessa coisa aí. Aí a música, realmente eu não tive não cheguei a um patamar de ser uma pessoa que vive lotando estádios, mas eu... Tem o seu público. Tem o meu público, tem... E que se renova, né? Assim, as pessoas devem olhar assim e dizer, pô, esse bicho de momento em momento, ele inventa as coisas de, pô, não fui eu que parei com as bandas, não fui eu que... As coisas aconteceram e eu migrei para outras coisas que eu gostava e hoje eu tô nessa. Quem quiser, acredite que é verdadeiro ou não esse sentimento. Você acompanhou o tempo, foi evoluindo. E hoje a família continua com a mesma opinião? Então, nesse decorrer da vida, meu pai faleceu e acho que uma das grandes memórias que eu tenho dele, afetiva, é ele, assim, nos últimos anos dele, ele escutando uma música minha, assim, que eu tinha colocado no som e tal, ele... Tá legal, assim, tá... Aquela tá coisa legal, assim, meio... muito bom. Meu pai era meio serião, assim, ele... Tá legal, isso aqui... Mas eu sabia que era a maneira dele de ter orgulho, assim. Ele sabia, pô, ele não tá ganhando, mas ele entendia que, pô, tô ouvindo meu filho cantando, e, pô, uma coisa dele com uma música que realmente, se eu não soubesse que era dele, eu estaria gostando. Mas o tá legal já disse tudo, que você teve a aprovação dele em vida. Isso é muito bom, isso é massa. Assim, pô, era uma coisa assim que meu pai, ele fazia muito, era aquela coisa assim, meu pai não me babava dizendo, tá lindo, tudo é lindo, não. Meu pai botava pra lascar em mim. Isso aí, não sei o que, ele sabe cantar, não sei o que. Era bem durão. Então, assim, isso meio que me forçou a ter um senso crítico um alto senso crítico muito grande, né, para poder construir as coisas. Por isso que eu digo, pô, tenha certeza do que você está fazendo, como você vai chegar lá, porque você vai ter a certeza que quando alguém chegar assim e dizer, pô, velho, isso aí não é muito legal. Pô, por que não é muito legal? Porque eu não gosto, assim, é por uma questão de mercado, é por uma questão da sonoridade, porque tá desafinado, qualquer coisa. Mas você vai entender o porquê que chegou naquilo ali. Você pode mudar ou não. Isso às vezes também é uma picuinha da pessoa. Tá, horrível. Mas na verdade a pessoa tá com inveja de você. Então tem isso também. Exato, E essa parte do seu pai ser bem durão, foi bom que ele ajudou, ele deu um empurrão nessa parte de produção cultural. Que aí você faz o trabalho do artista, mas também você se autopromove. Isso é muito bom. Querendo ou não, indiretamente ou diretamente, ele já estava lhe dando uma dica. Quando eu comecei a trabalhar com produção, ele meio que ficava sem entender, né? Porque é uma profissão tão abstrata para quem vem de uma geração antes da minha, porque produção cultural é uma coisa muito abrangente.
Até tem muitas coisas específicas, assim, eu trabalho muito com a parte da produção executiva, que é depois que está o projeto pronto, quando está todo formatado, a pessoa vai lá executar, né? Entre aspas, vai colocar, pô, precisa começar a tal hora, precisa de tal equipamento, tal cuidado com o artista, tal cuidado com o público. Então tem sempre que pensar. Meus queridos ouvintes da Web Rádio Craibeira, nós vamos para o intervalo comercial mais uma vez e eu volto daqui a pouquinho com Lício Gomes. Não saiam daí! Estamos de volta com o programa Perfil da revista Atualíssima na Rádio Craibeira. Mas, Lício, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Que peninha. Mas convide nossos ouvintes mais uma vez para assistir o seu show, que é agora, dia 17. Dia 17 de maio, agora, na sexta-feira. A gente está lá na Praça Jardim Paulista Baixo. É bem fácil de achar. Vocês pegam o ônibus lá para Jardim Paulista Baixo, pede para descer na praça. Você, quando descer do ônibus, você já vê lá o rap rolando, então vai estar Lício Gomes, vai ter muitas atrações, porque se eu disser todo mundo aqui eu vou acabar esquecendo que é muita gente. Vai ser injusto com todos, né? Exatamente, então é melhor, eu só lembro de mim mesmo assim com mais facilidade, porque eu ando comigo. Né? Com certeza. Aí eu sei quem eu sou. Então a gente se encontra lá, a partir das 19 horas já começa lá batalha de freestyle. E na sequência tem os shows. E sigam sua rede social, não é isso? Me sigam lá no Facebook, Instagram, YouTube, né? No YouTube é Lício Gomes em solo, como eu disse. E no Instagram e no Facebook é Lício Gomes. Eu não tenho Twitter porque eu não gosto muito de Twitter, não. Ah, tá. Você não gosta muito de escrever, não? É porque 140 caracteres é pouco para mim hoje. Tá ok, Lício. Muito obrigada pela sua participação aqui na Web Rádio Craibeira e sempre que houver novidades, fique à vontade para entrar em contato comigo e com o pessoal aqui da rádio, porque eu quero divulgar aqui no programa Perfil da revista Atualíssima todas as novidades, projetos, o que tiver, manda pra gente que a gente divulga, tá ok? Tá ok, Coana. Eu queria agradecer pelo convite, assim... Eu sempre tive um espaço muito bom na Craibeira, inclusive que se vocês quiserem ouvir Lício Gomes aí na Craibeira, é só pedir que a galera tem vários sons aí. E gostaria também de incentivar as pessoas a escutarem as rádios, as web rádios, que hoje em dia é uma coisa de fácil alcance e que vem dando muito apoio ao artista do underground e o que está galgando chegar em outros locais. Então eu agradeço muito de coração pelo convite. Ok, obrigada pela sua participação. Ouvintes da Rádio Craibeira, agora chegamos ao final de mais um programa Perfil da revista Atualíssima na Rádio Craibeira. E não esqueçam, temos um encontro marcado aqui, todas as terças-feiras a partir das 20 horas. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Papai do Céu permitir. Beijos!